Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Máquinas da Austrália. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona essa parte de documentação de carros e motos aqui na Austrália. É um pouquinho diferente do que é do Brasil, então eu gostaria de dar alguns pontos para vocês aí, de falar o que fazer, como funciona. Se você está no Brasil agora, esse vídeo vai ser a nível informativo, só para você entender como funciona, mas se você já está na Austrália, de repente acabou de chegar, não tem muita noção, com certeza esse vídeo vai te ajudar aí na hora de renovar um licenciamento, na hora de comprar um carro, comprar uma moto, saber o que checar. Então fica ligado aí que a gente vai trocar uma ideia boa nisso. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que na verdade é o que eu mais gosto aqui na Austrália, dessa parte de documentação, é o seguinte. Vamos supor que eu não quero mais ficar aqui na Austrália, eu quero ir para o Brasil, vou ficar 3 anos no Brasil e eu vou deixar meus carros e minhas motos aqui. O que eu posso fazer? Eu tenho que ficar pagando licenciamento? Eu tenho que ficar pagando seguro por esses 3 anos? Não, na verdade não, tá? Aqui na Austrália eu posso pagar o licenciamento de um carro ou de uma moto quando eu quero usar. Então eu posso fazer o licenciamento por 6 meses ou eu posso fazer o licenciamento por 1 ano. E no meio desse período, se de repente eu falar, não, pô, vou para o Brasil, vou ficar 1 ano lá no Brasil, vou ficar 2 anos no Brasil, não quero fazer o registro, não quero fazer o licenciamento desse carro, eu posso simplesmente tirar o número de placa do carro ou da moto, levo no órgão responsável, que no caso aqui em New South Wales, aqui no estado que eu moro é o RMS, Roads and Maritime Service, e uma vez que eu devolvo essa placa, eu posso pedir o cancelamento do licenciamento. Então assim, mais bacana ainda é o seguinte, se eu paguei o licenciamento por 1 ano, eu usei, depois de 6 meses eu falo, não, vou para o Brasil ou simplesmente não quero mais usar esse carro, vou cancelar depois de 6 meses, quando eu cancelo o documento, eu consigo pedir um refund, eu consigo pedir um reembolso desse dinheiro, desses outros 6 meses que eu não usei. Então, vale aí a dica, se você tem um carro, uma moto e vai deixar parado aqui na Austrália por muito tempo, presta bem atenção nisso aí, porque vale a pena, querendo ou não, é um dinheiro que volta para o seu bolso. Você paga aí $1.000, $1.100 de registro num carro por ano, pô, você pegar de volta $500, $550 não é nada mal se você precisar. Então essa é uma das coisas que eu mais gosto aqui da Austrália. Você ativa o registro quando você quer usar e quando você não quer usar, você cancela. Se daqui 3 ou 4 anos eu voltei para a Austrália e eu quero fazer o registro dessa moto ou desse carro de novo, o que acontece? Eu tenho que pagar retroativo? Não. Então tá, então uma vez que a gente entendeu qual que é a diferença de um carro que tem registro para um carro que não tem registro, vamos supor que depois dos meus 2 anos de férias lá no Brasil, eu voltei para a Austrália e eu quero reativar o registro desse carro. O que eu tenho que fazer? Primeiramente eu tenho que levar esse carro para passar por uma inspeção. Essa inspeção é a chamada Blue Slip. Tá? O Blue Slip é a inspeção para um carro que não tem registro, ou que o registro não está válido ou já expirou há mais de 3 meses. Então, eu levando esse carro para fazer um Blue Slip, eu tenho que levar um recibo, no caso, se eu estiver comprando esse carro de alguém, esse recibo vai ter o número do chassi, o número do motor, todos os detalhes desse carro. Ou se no caso eu não estiver comprando o carro de alguém, se no caso o carro era meu, eu fui para o Brasil e voltei, eu posso levar qualquer prova de propriedade que eu tinha do carro, seja ele um registro antigo que mostra o número de chassi, mostra o número do motor, mostra os dados do carro certinho. Então eu levo esse documento junto comigo para o mecânico vai ver o carro, vai aprovar, vai reprovar. Se ele reprovar, ele vai falar para mim por que ele reprovou. Olha, eu acho que o pneu está meio careca, ou eu acho que o farol não está funcionando, a seta direita não está funcionando. Você arruma isso e leva o carro de volta para que o carro passe na inspeção. Então uma vez que o carro ou a moto passar na inspeção e for aprovada, eu posso pegar meu computador, eu pago o seguro, que seria no caso o seguro obrigatório,
Uma vez que o seguro for pago, eu pego essa documentação, que seria uma cópia do seguro, uma cópia da inspeção que foi feita, aprovada pelo mecânico, eu levo isso para o órgão responsável, que é o RMS aqui na Austrália, como se fosse um Detran aí no Brasil, para quem é de São Paulo, São Paulo Detran. Então eu levo essa documentação para o Detran, ou eu levo essa documentação para o RMS, eu preencho um formulário de aplicação para registro e pago as taxas ali na hora mesmo, eles já me vendem uma placa nova. É criado esse vínculo entre o número de chassi com essa placa nova que eles estão me dando e o meu nome, porque eu estou registrando o carro no meu nome, ou poderia estar registrando o nome de uma empresa também. E a partir daí o registro está feito, você pode ir para casa, colocar a placa no carro ou na sua moto e começar a usar esse veículo normalmente. Então é assim que a gente faz um carro que não tem registro, ter registro. Qual que é o X da questão se você estiver aqui na Austrália, tá procurando um carro para comprar e esse carro não tem registro? É muito importante que você faça alguns checks, tá bom? Uma das coisas principais é um site do governo que chama PPSR, Personal Property and Security Reports. Esse é um relatório, na verdade, que é impresso para dizer se o carro tem financiamento, se não tem financiamento. Nesse report você também vai receber os números de chassi e o número de motor que foi cadastrado da última vez que esse carro teve registro. E esse report também vai te falar se já teve algum acidente no passado a nível de que o carro foi dado como perca total. Seja ela uma perca total leve, que é um veículo que pode ser reparado e levado para a rua de novo, ou seja uma perda total, que eu também não entendo. Se é perda total, é perda total. Não, mas aqui na Austrália tem uma perda total que você consegue arrumar e uma perda total que você não consegue arrumar. Então, no estado de New South Wales, que é aqui onde eu moro, você não consegue fazer o registro de um carro com perda total. Seja ela leve, que eles chamam de repairable write-off, ou seja ela permanente, que é um statutory write-off. Eu acredito que no estado de Queensland, lá para o norte, e no estado de Vitória também, lá para o sul, você consegue fazer o registro de um carro ou uma moto que foi dado perca total, desde que ela tenha sido dado uma repairable write-off, que é uma perca total que você consegue reparar e trazer de volta para a rua. Então, isso obviamente inclui um outro tipo de inspeção, é uma inspeção mais rigorosa, que ela vai também avaliar o que teve de danos nesse carro, o que teve de peça que foi trocada, e isso é bem bacana porque isso visa acabar com desmanche legal e peça clandestina. Porque se você compra um carro de leilão batido, ele é o repairable write-off que a gente chama aqui, e você arruma ele, para passar por essa inspeção, para ser aprovado e pegar o registro, você tem que levar todos os recibos de peças que você comprou. E esses recibos, obviamente, vão ter um número, um nome de um desmanche onde você comprou as peças, e nessa inspeção eles vão ligar para o desmanche para querer saber de onde vieram as peças, se elas são legítimas, se elas são quentes, como a gente diria aí no Brasil, para tentar dar uma diminuída aí nesse negócio de mercado de peça clandestina ou peça roubada. Então, por esse motivo que em 2012 ou 2013, eu acredito que o estado de New South Wales baniu que se registrasse um carro que fosse dado perca total. Porque eles falaram, não, se é perca total, acabou, ponto final, a gente não registra mais. Para dar uma ideia para vocês de preço, de quanto se gasta para fazer esse licenciamento do zero, na verdade, semana passada eu fiz de uma das scooters, tá? Como eu trabalho com moto, eu acabo fazendo isso bastante. E os preços que eu paguei foram os seguintes. Eu paguei $168 na taxa de registro, então esse é o valor que eu paguei lá no RMS quando eu estava aplicando para fazer o registro novo. $48 foi o preço que eles me cobraram pelas placas, na verdade é uma placa só porque é de moto, se você for fazer de um carro é um pouco mais, acredito que seja em torno de $90 o jogo de placa. Eu paguei também $145 no CTP, que é o Insurance, como se fosse é o seguro, aliás. Como se fosse um seguro obrigatório aí do Brasil. Esse é aquele seguro que você tem que pagar todo ano, que é o dinheiro que vai para os hospitais, para vítimas de acidente. Então, assim, considerando que eu paguei $42 pelo Blue Sleep, que foi a inspeção, a primeira inspeção, deu um total de $403 para eu fazer o documento, o licenciamento dessa scooter do zero, e esse foi o preço para 12 meses de registro. Então eu só vou ter que me preocupar com essa moto de novo daqui 12 meses, vai chegar uma cartinha aí de
de licenciamento, de que foi feito o licenciamento, chega na minha casa, chega pelo correio, e daqui 12 meses eu vou ter que renovar esse licenciamento. Então vai ser um custo inferior, porque eu não estou aplicando, eu não vou ter que comprar placa, eu não vou ter que pagar o primeiro stamp duty, que seria de acordo com o valor da moto, porque isso também varia de acordo com o valor de mercado. Se eu for registrar um carro, se eu for fazer o licenciamento de um carro que custa 30 mil dólares, eu vou pagar 3% do valor desses 30 mil dólares como um stamp duty, como uma taxa que eles embutem lá para fazer um dinheirinho a mais. Como o preço da scooter foi de 700 dólares, então o valor total que eu paguei para fazer o licenciamento foi de 403 dólares, o que eu acredito que seja um valor muito bom. E agora que a gente já sabe como fazer o registro do seu carro do zero, vamos usar o carro aí por 6 ou 12 meses, o que vai acontecer quando tiver que renovar esse licenciamento? É um processo bem mais simples, porque não envolve tanta documentação, não envolve você ter que ir lá no RMS para pagar o documento ou para pegar a placa. Mas assim, se você tiver com um carro que tem mais de 5 anos de idade, você vai precisar fazer o que é chamado de Safety Inspection, ou o famoso Pink Slip. Essa inspeção pode ser feita em qualquer mecânico que é credenciado com o RMS. Então você vai lá nesse mecânico, eles vão dar uma olhada geral no seu carro ou na sua moto para ter certeza de que está tudo em ordem, de que esse carro é seguro para estar rodando nas ruas, e ele vai aprovar. Uma vez que for aprovado, já aparece automaticamente no sistema do RMS que a inspeção foi feita. Você vai então pagar o CTP ou o Green Slip, né, que é o Compulsory Third Party Insurance. Uma vez que esse seguro for pago, também vai ser atualizado lá no site do governo e vai aparecer que o seu Safety Inspection já foi feito e o seu CTP já foi pago. Então, a partir daí, você consegue pegar o seu cartão de crédito, ou o seu PayPal, ou o seu sistema de pagamento que você preferir, e pagar pelo próprio site do governo ou pelo aplicativo do seu celular. Então, é um processo extremamente simples, não demora, praticamente a única coisa que demora é a inspeção. Pode te demorar aí, uns 20 minutos, 25 minutos para você parar com o carro lá no mecânico e ele fazer a inspeção, mas essa inspeção não precisa ser agendada à frente, tá? Essa inspeção, na maioria dos casos, você pode simplesmente chegar lá no mecânico com o seu carro, com a sua moto e falar, eu estou aqui para fazer uma Safety Inspection ou para fazer um Pink Slip. Eles vão dar uma olhada boa no seu carro, na sua moto, vão aprovar, vão reprovar. Se eles reprovarem, eles vão falar também por que eles reprovaram. Mas uma vez que esse carro, essa moto passou na inspeção, já tá atualizado no sistema do RMS. Então aí você paga online, pagou, vai chegar um recibo no correio dentro de cerca de 5 ou 7 dias, como uma prova de pagamento, e você pode escolher aí também se você quer renovar para 6 meses ou para 12 meses. Então são mais 6 ou 12 meses que você vai estar andando com o seu carro aí, sem ter que se preocupar com licenciamento. E vale lembrar também que, diferente do que é no Brasil ou do que era no Brasil, eu não tenho tanta certeza porque já tem mais de 15 anos que eu saí daí, mas aqui na Austrália você não precisa ficar andando com aquele papelzinho que é o documento. Não, a polícia não te para porque o documento está vencido. Aliás, a polícia não te para pedir para ver o documento. No próprio carro de polícia já tem um scanner que lê as placas e os policiais sabem quando o registro de um carro ou de uma moto está vencido. Então assim, uma coisa a menos para você carregar para cá e para lá, e na verdade inclusive a carteira de motorista não é mais necessária você carregar aqui na Austrália. Tudo já é um aplicativo do celular que, se alguém te parar ou te pedir sua carteira de motorista, você abre o próprio aplicativo e já mostra. Ou seja, uma coisa a menos, não precisa mais levar carteira, o que eu acho bem bacana. E quais são os preços que a gente paga aqui para renovar o licenciamento depois dos 6 ou dos 12 meses que foram pagos? Varia, tá? Varia. Devo falar para vocês que o principal motivo pelo qual varia é por causa do seguro, é pelo CTP, que seria o Green Slip. Quando a gente renova o CTP online, a gente entra no site da seguradora, a gente vai fazer um pedido de uma cotação, e conforme você faz o pedido dessa cotação, você tem que responder perguntas como quantos pontos você perdeu da sua carteira de habilitação, se você já teve algum acidente, se você já teve alguma perca total de carro, se você já fez algum pedido para a seguradora nos últimos 3 ou 5 anos, e baseado nessas respostas você vai ter um preço de seguro que pode ser mais caro ou mais barato do que uma pessoa que tem o mesmo carro ou a mesma moto e está pegando um seguro.
Assim que as seguradoras calculam um certo fator de risco antes de elas venderem um seguro para você. Isso é uma coisa que eu vou discutir um pouco mais à frente, de como economizar quando você está comprando um seguro, um CTP. Mas assim, a grosso modo eu quero passar para vocês, vamos pegar como exemplo o preço de uma scooter. Então uma Honda Bentley, que é essa scooterzinha que eu tenho para rodar aí no dia a dia, ir para o mercado, ir para a praia. Essa scooter eu paguei $145 no Green Sleep, que seria o CTP. Paguei $135 de renovação do registro dela e paguei $24 pela inspeção que teve que ser feita, porque é uma moto com mais de 5 anos. Então foi um total de $304 para 12 meses de registro, um valor que eu acho que está muito bom. Por contrapartida, o meu carro que eu uso para trabalhar, ele está registrado na empresa, ele paga um certo valor a mais de registro pelo fato de ser um carro de uso comercial. E então assim, de registro desse carro eu paguei $835, o valor do seguro foi $650. Eu tive que pagar também o Pink Slip, que foi a inspeção, deu mais $43, num total de $1.528 por 12 meses de registration. Um valor que, se você analisar aí, está um pouco mais acima do que o valor médio que se paga aqui, mas eu diria que entre 1.000 e 1.500 é o que a gente gasta para renovar o documento de um carro pelo período de 12 meses. Bom, e por último eu quero falar com vocês o que fazer quando você for comprar um carro ou uma moto, esteja ela aí registrada ou sem registro. E esse é o meu assunto favorito, porque pô, não tem nada melhor do que você comprar um carro. Aliás, tem uma coisa, não, tem duas coisas melhores do que você comprar um carro. É você comprar um carro que está quebrado, e quando você está comprando um carro que está quebrado e está longe, você tem que viajar para buscar. Existem aí alguns cuidados que eu gosto de tomar antes de eu fechar qualquer negócio ou antes de eu fazer o famoso handshake e finalizar com essa venda ou com essa compra. E isso é o quê? No caso de um carro que está registrado, ou ele tem uma registration que ainda está válida, é muito... Eu não digo que seria uma desconfiança, mas assim, vamos supor que chega para mim o papel de renovação do licenciamento do meu carro e eu não paguei. Esse papel está lá e ele está com uma data daqui 12 meses. Então, não necessariamente ele foi pago. O registro não está válido para 12 meses. O registro vai vencer agora, mas eu já tenho um papel de renovação. Então, vale muito a pena quando você chega para comprar um carro ou uma moto, mesmo que o dono tenha o papel ali do registration, antes mesmo de eu fazer um test drive no carro ou na moto, eu vou pegar pelo aplicativo do celular ou pelo próprio website do governo, você coloca o número da placa e você dá um double check ali para ver se é mesmo o que você está comprando. Vai aparecer o tipo do carro, vou colocar aí a placa, você puxa, aparece o tipo do carro, aparece o peso, alguns dados do carro, e é de graça, você não paga absolutamente nada. Esse seria o step número 1 que eu faço quando eu vou comprar um carro ou uma moto. E número 2 seria você fazer uma busca do que é chamado PPSR, é o Personal Property and Security Reports. Isso é um relatório gerado também pelo site do governo e ele vai atrás do número de chassi do carro e ele vai trazer para você não só dados do carro, mas dados do que pode ter acontecido com o carro. Então, se esse carro tem um financiamento, ele vai estar lá no PPSR. Se esse carro já teve um acidente, se esse carro já foi dado como perca total, o tipo de perca total que já foi dado nesse carro, ou até mesmo o porquê que foi dado perca total, o que foi estragado nesse carro. Existem diversos websites aqui na Austrália que geram ou que fornecem esse relatório. Para pessoas que não conhecem, acabam pagando aí muito mais, $50, $60 por um relatório que você pode achar muito mais barato, aí por $20, $30, dependendo do relatório que você quer. Mas vale muito a pena, principalmente se você estiver comprando um carro que não tem o registro. Então, assim, lembra de checar a registration online, se o carro tiver registro, e também checar o PPSR. Se o carro não tiver registro, pede para o dono qualquer papel antigo de registration, alguma coisa que mostra que de repente o nome dele estava lá como proprietário, ou algo que te mostre o número de chassi, o número de motor, para você poder comparar ali e poder tomar uma decisão mais madura de se vai fechar um negócio ou não. Aí você decidiu comprar o carro, fechou o negócio, pagou e está vindo embora para casa. O que você tem que fazer para transferir o documento desse carro, dessa moto? É a coisa mais fácil do mundo.
tá? E no Brasil eu fazia isso, no Brasil eu fazia documento do carro, da moto da família inteira, então nossa, dava muito trabalho. Eu vivia lá no Detran com um número de chassi, querendo buscar inspeção, e aqui na Austrália isso é extremamente fácil. Tá? Inclusive, o ano passado, quando eu comprei um carro, eu estava voltando para casa, eu parei no posto de gasolina para abastecer, eu decidi fazer o documento lá mesmo, e esse foi o primeiro vídeo que eu fiz upload no canal Máquinas da Austrália. Você até pode checar, o link está aqui em cima, vou colocar para vocês depois dar uma olhada, mas assim, eu fiz ali mesmo antes de abastecer o carro, parei, estava filmando com o celular, filmei tudo de uma vez só, não teve edição, não teve nada, do jeito que saiu eu publiquei e fiz o upload no YouTube. Mas o que deve ser feito, na verdade, quando o carro tem registro, se o vendedor tem a carteira de habilitação aqui de New South Wales e a pessoa que está comprando, no caso você também tem a carteira de habilitação daqui, você não precisa ir no RMS, você não precisa preencher formulário, você não precisa fazer nada. Você precisa entrar no aplicativo que você tem do celular ou entrar no website. Uma vez que o vendedor preencheu o que é chamado de Notice of Disposal, então vamos supor que no caso do vídeo que eu fiz o ano passado, assim que eu paguei o rapaz, ele já entrou online, ele já preencheu essa Notice of Disposal, ele falou, ó, eu estou vendendo o carro para o Daniel, colocou os meus dados, colocou o valor, colocou tudo certinho, mandou eu enviar, deu um update no site do governo, eu tentei fazer ali na hora, ainda não tinha caído, por isso que eu entrei no carro e falei, eu vou para casa, quando eu chegar em casa eu faço, parei no meio do caminho, decidi fazer lá no posto mesmo. E quando eu entrei com o meu login no aplicativo, já estava lá que ele fez o disposal para mim. E assim sendo, eu consegui finalizar o disposal, paguei a taxa de transferência, que foi, acho que não lembro, em torno de uns $300. E dei um finalizar, passaram-se 5 dias, o documento chegou em casa no meu nome, sem eu precisar visitar lugar nenhum, sem eu precisar fazer muita coisa. Em menos de 5 minutos eu transferi o documento do carro para o meu nome. Então você pode fazer isso também, se for o caso, se você tiver a Driver's License, a carteira de habilitação daqui de New South Wales. Se você não tiver, você pode usar o documento do carro, o dono assina a parte de trás, a parte superior vai ficar com ele, que seria o Notice of Disposal, e a parte inferior, que é onde tem os dados do carro, vai ficar com você e você teria que levar numa agência do RMS, vai pagar a taxa de transferência lá e o veículo já sai no seu nome, o carro, a moto já vai sair no seu nome, eles vão te dar o papel ali mesmo e já está tudo finalizado. Então fica aí com uma dica. Na verdade eu faço isso meio que profissionalmente, tá? Um dos meus serviços é justamente fazer inspeção de moto. Eu sou um mecânico qualificado e licenciado aqui na Austrália. Parte da minha rotina é justamente visitar cliente e ver moto, passar por essa parte mecânica também, de se a moto está boa, se a moto não estiver boa. Inclusive eu faço um convite para vocês aí do canal que de repente estão assistindo, estão aqui na Austrália, estão querendo comprar uma moto. Checa lá no site Value Bikes, tá? www.valuebikes.com.au, ou então deixa uma mensagem aí embaixo no canal do que você gostaria de saber. Se esse vídeo não está 100% claro, se você gostaria de saber de mais alguma coisa, deixa uma mensagem aí embaixo. E como sempre, obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado, dá um like aí, dá aquele suporte também, se inscreve no canal. Futuramente eu vou querer fazer um vídeo, talvez semana que vem ou na outra, do que procurar se você está comprando uma moto. Tá? Se você quiser comprar uma moto aqui na Austrália, o que você pode estar vendo, o que você pode estar checando, o que você pode perguntar para o dono, para te dar aí um pouco de garantia de que você não está entrando numa fria, não está entrando numa cilada. Mas eu acho que por hoje é isso aí, pessoal. Então muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Um abraço.